pessoal, eu sou a Polly do blog Tons of Beauty e hoje eu tô aqui para mostrar para vocês uma listinha de 7 pincéis que eu considero pincéis básicos para que você consiga fazer uma maquiagem legal e sem ter que comprar aquele monte de pincel que você nem sabe para que serve. Você não precisa ter milhões de pincéis para fazer uma maquiagem legal. É claro que você pode sempre incorporar mais pincéis com o tempo, uma vez que você se sinta confortável usando esses pincéis básicos. É claro que você pode achar milhões de pincéis para fazer detalhes, né? Mas para quem tá começando, para quem não sabe o que comprar, para quem não tá afim de gastar muito dinheiro comprando um monte de pincéis, você não precisa ter um monte de pincéis para fazer uma maquiagem legal. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu separei o que eu considero importantes, essenciais e sem que você tenha que gastar um monte de dinheiro, tá? Vem dar uma conferida? Então, o primeiro pincel que eu separei, que eu acho muito importante você ter na sua coleção, é um pincel grande assim, fofo, pra você passar pó, tá? Eu não gosto de passar muito pó no meu rosto, mas eu tenho pele oleosa, então no verão, principalmente, eu preciso dar uma retocada, né? Talvez na testa, na zona T. Então eu sei que muita gente usa o mesmo pincel pra pó, pra blush, mas, gente, você corre o risco de pegar o pincel sujo, tá? Usar o blush, pegar o pincel sujo e passar no rosto, tá? Sem contar que esse pincel é um pincel bem fofo, pra poder o pó não ficar muito concentrado. Então esse pincel é perfeito, tá? Pra aplicação de pó, e eu acho ele essencial pro seu kit de pincéis. O próximo pincel que eu gosto muito, que eu acho que é essencial e que, na minha opinião, é um pincel que facilita a aplicação do blush, é esse pincel chanfrado, tá? Para blush. Tem outros pincéis para aplicação de blush, tem o redondo, tem menores, maiores, mas, na minha opinião, ele, por ser chanfrado, facilita a aplicação, tá? Outro motivo pelo qual eu gosto muito desse pincel de blush é pelo fato de você conseguir aplicar. Se você não quiser gastar muito dinheiro com pincéis, você pode usar esse mesmo pincel de blush para aplicar, fazer o contorno no seu rosto, tá? Você segura ele de cabeça para baixo assim e faz o contorno com a pontinha do pincel. Ou você pode usar também a ponta do pincel para passar o iluminador aqui em cima no seu rosto. Então, esse mesmo pincel serve para várias funções, tá? Blush, pode usar aqui para fazer o contorno e para fazer a iluminação do seu rosto. Então, eu acho que você economiza em pincel, se você preferir, se você conseguir usar esse aqui, se você preferir, né, se adaptar a esse pincel. Então, por isso que eu acho ele uma boa pedida. O próximo pincel que eu acho essencial para a sua coleção de pincéis é esse pincel para passar base, tá? Que é um pincel kabuki. Então, existem vários pincéis para base, tá? Tem, por exemplo, esse aqui, que é o original, que vem na maioria dos kits, tá? Que é chamado língua de gato, se eu não me engano. Que ele é assim, mas eu nunca me adaptei a esse pincel. Eu acho que pincela o rosto, fica marcado, eu não sei, não funciona pra mim, tá? Eu uso ele pra outra coisa. Esse aqui, esse pincel kabuki pra base, ele, gente, ele é fácil pra aplicar a base, tá? Não deixa o seu rosto manchado, com faixas, com linhas. Sem contar que a aplicação fica assim perfeita, sua pele fica perfeita com esse pincel. Eu acho um pincel muito legal. Se você tiver que investir em algum pincel caro, esse é um pincel que vale a pena ter na sua coleção, tá? Para passar base. Eu gosto de primeiro ir dando batidinhas assim, para a base entrar legal na pele, e depois ir espalhando do meio do rosto para fora, e esse pincel é perfeito para isso. O próximo pincel de rosto que eu acho fundamental, tá? Eu sei que tem muita gente que não concorda, que acha que é perda de tempo, desperdício e tal, mas quando eu uso blush, eu sempre tenho o péssimo hábito de botar muito blush, tá? E não é legal. Então eu preciso desse pincel na minha coleção. Talvez você não precise desse pincel, tá? Mas eu preciso, eu acho essencial. Então eu resolvi mostrar pra vocês. Eu preciso de um kabuki, tá? Qualquer kabuki. Tem esse aqui, lindinho, da Quem Disse Berenice. Depois que eu passo meu blush, eu tenho que dar uma limpada, assim, sabe? Porque, infelizmente, eu tenho uma mão meio pesada pra blush. Então, pra mim, esse é um pincel essencial pra um kit de pincéis, tá? Pronto, esses foram os meus pincéis de face, tá? Um pra pó, pra blush, pra base e o pincel kabuki pra espalhar. Esse pincel serve pra espalhar o blush, pra espalhar
produtos no rosto, pra deixar você com um look mais natural. E então esses são os meus pincéis de rosto que eu acho essenciais, ok? Agora eu vou partir para os pincéis de olhos, tá? São 3. Primeiro, eu vou começar com esse pincel para pálpebra, tá? Como eu já disse antes, tem vários pincéis, tem um mais curto, tem esse que é mais longuinho. Eu adoro esse pincel para pálpebra, tá? Ele é basiquinho, fino assim, perfeito para aplicar sombra, tá? Gosto muito desse pincel, então se eu tivesse que escolher entre esse e o curto, eu prefiro esse, porque eu acho que ele leva a sombra para mais, até, ele alcança mais o seu olho, a sua pálpebra, então eu gosto muito desse pincel, acho ele um pincel essencial para o seu kit, tá? O próximo pincel é o pincel lápis, ok? Que eu acho essencial para você fazer marcação de côncavo, fazer esse cantinho externo, tá? Com esse mesmo pincel lápis, você pode esfumar os olhos, usar iluminador no cantinho dos olhos. Então, esse é um pincelzinho que tem várias funções, então eu acho ele muito importante para o seu kit, tá? E por último, o pincel que eu acho assim que faz milagre, que é o que faz toda a diferença na maquiagem, é um pincel fofinho para esfumar. Esse é o E25 da Sigma, que é o meu preferido para esfumar. Existem vários tipos de pincéis para esfumar. Tem maiores, tem formatos diferentes, mas na minha opinião, esse, por ser menor, tá? E por não ser tão arredondado, ele cabe melhor no côncavo, no meu côncavo, tá? E eu consigo espalhar melhor essa maquiagem. Esse pincel é um pincel essencial para sua maquiagem, para o seu kit de pincéis. Porque sem ele, a sua maquiagem vai ficar marcada, tá? Não vai ficar legal. Você precisa desse pincel. Então, se você tiver que investir em um pincel, que seja nesse. Se você não puder comprar... Ai, tem um cabelo aqui no meu rosto. Sabe aquele cabelinho que te incomoda, que você não consegue ver, mas que tá ali? Ok. Se você tiver que investir em um pincel e não tiver a fim de gastar com muitos pincéis, então esquece esse aqui, que talvez você consiga fazer esse trabalho com um cotonete, e investe em um pincel de esfumar, que é muito, muito, muito importante, gente. Pra mim, esses são 3 pincéis essenciais, tá? Pra fazer a sua maquiagem no olho, pra fazer o seu olho. Você não precisa de mais do que isso. É claro que você pode incorporar outros pincéis para fazer outros detalhes, né? Tem pincel para você aplicar delineador, tem pincel para isso, pincel para aquilo, mas hoje eu tô aqui para mostrar para vocês pincéis essenciais para que você consiga fazer uma maquiagem bonita sem ter que comprar 1 milhão de pincéis. É mais para iniciantes, tá? E para quem quer fazer o seu próprio make sem ter que comprar aquele monte de pincéis. Esses são os 7 pincéis que eu considero super importantes no seu kit. Você não precisa de mais do que isso, tá? Pra você fazer uma maquiagem bonita. E eu espero que isso tenha sido útil. Um beijo e até a próxima!